Boa tarde, Dom Américo. É um gosto enorme estarmos aqui hoje para conversar um bocadinho consigo. Muito obrigada pela disponibilidade. O meu nome é Sara de Fátima Raiman, faço parte da equipa de voluntários da área de angariação de voluntários e tenho comigo aqui o Nuno Campos, da paróquia Nossa Senhora da Conceição, Amadora, e é chefe de equipa. Muito boa tarde a todos. Dom Américo, muito boa tarde. É um grande prazer, é um grande gosto estar aqui convosco nesta tarde para falarmos um bocadinho. Eu entrei como chefe de equipa agora no final de janeiro e ainda bem que surgiu já esta oportunidade. Muito obrigado desde já. Trazemos algumas perguntas que espero que nos possam guiar nesta conversa para ficarmos a conhecer um bocadinho melhor o Dom Américo. Tenho a difícil tarefa de iniciar esta entrevista e tenho aqui nas minhas notas toda a informação de que preciso, desde a data do seu nascimento até aos dias de hoje. Mas, no fundo, aquilo que nós gostaríamos de saber, porque esta informação está ao alcance de todos, é o que é que Dom Américo gostava que nós disséssemos para ser apresentado? O que é que gostava que as pessoas dissessem quando o apresentam? Ora, muito boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, que já sabemos que não podemos controlar a hora em que cada um vai aceder a esta partilha que vamos fazer. Obrigado ao Nuno e à Sara e ao Nuno. Em cada um de vocês, a minha gratidão aos voluntários, a todas aquelas e aqueles que ao longo destes meses, desde o anúncio do Papa Francisco, que a jornada seria em Lisboa, que seria em Portugal, que dezenas, centenas, milhares de jovens nos têm acompanhado naquilo que é a preparação da Jornada Mundial da Juventude. Por isso, a minha gratidão pessoalmente a cada um de vocês os dois e a todos aqueles e aquelas que vão partilhar connosco esta partilha que vamos fazer. Acima de tudo, gostava que me acolhessem como o Padre Américo, alguém que tem como missão ajudar a que possamos concretizar a Jornada Mundial da Juventude na primeira semana de agosto de 2023, que possamos acolher aqui nada mais, nada menos que a juventude do mundo inteiro. E mais do que isso, o meu papel, digamos assim, permitir que diga assim, o papel dos cotas, não é? É criar as condições para que os jovens possam ter o protagonismo de montar, de fazer acontecer a Jornada Mundial da Juventude. É isso que o Papa nos pede. É proporcionarmos aos jovens a possibilidade de eles concretizar e serem os protagonistas do acolhimento da juventude do mundo inteiro na nossa cidade, no nosso país, no verão do próximo ano. E é um desafio enorme que nos esmaga e que nós vamos ganhando consciência e com a vossa ajuda cada vez mais que todos nós juntos somos poucos para concretizar o desafio que temos pela frente. Mas acreditamos que o pouquinho de cada um será o necessário para corresponder a este desafio que o Papa nos entregou e que Deus providenciará também para que corra da melhor maneira. Por isso, quanto à apresentação, Padre Américo sempre alerta para servir e para fazer caminho convosco até à Jornada Mundial da Juventude no verão de 2023. Dom Américo foi padre no Porto e agora Sr. Bispo em Lisboa, uma grande mudança. Como é que é ser bispo? Como é que é o dia-a-dia aqui nesta grande cidade? Tem dias, não é? Tem dias. Ora, vamos lá ver uma coisa. Depende da área ou do serviço, da agenda. O Sr. Patriarca confiou-me várias tarefas, não é? Por exemplo, eu sou responsável pelo grupo Rádio Renascença, não é? Espero que ouçam a Rádio Renascença, a RFM e a Mega Hits. Se ouvirem qualquer outra rádio para além destas três, não me digam, não é? Portanto, e ficam absolvidos da mentirinha que porventura digam. Portanto, e eu sou o presidente do Conselho de Gerência deste grupo, que é nosso, é da Igreja Católica, é nosso, e por isso muito do meu trabalho diário, semanal e permanente tem a ver com a governação deste grupo de rádio. Depois também tenho aquilo que é o desejo e a vontade do Papa Francisco e do Sr. Cardeal Patriarca de acolhermos e lidarmos com o coração aberto e disponível e durido, certamente, a temática do abuso de menores, que nós temos acompanhado e, portanto, e todas as dioceses do nosso país têm uma comissão para acompanhar esses problemas e eu sou o responsável dessa comissão em Lisboa e, portanto, também faz parte das minhas tarefas, dos meus trabalhos. Depois, a jornada propriamente dita, ou seja, não é que seja muito exigente para mim, porque o exigente há de ser para cada um de vocês e para as equipas do COL, do Duarte Rechiardi, da Manaia, do Loureiro, do Franco, do Messias,
do Afonso, da Maria, da Patrícia, do Pedro e tantos e tantos e tantos que agora não teríamos tempo para elencar na totalidade. Mas o meu papel é fazer caminho convosco, não é? Ou seja, aquilo que eu dizia há bocadinho, criar as condições para que as coisas possam acontecer devidamente. Depois, para além disso, eu acompanho, digamos que pastoralmente, as paróquias e as vigararias da cidade de Lisboa. Estamos a falar de 5 vigararias, de umas dezenas de paróquias e também tenho esse papel de acompanhar o dia-a-dia da vida dos padres e das comunidades e, portanto, é no meio disto tudo que acontece o meu trabalho diariamente, de manhã à noite. Eu tenho uma coisa boa que vem de fábrica, não é? Que é, eu para descansar basta mudar de assunto. E, portanto, isto é bom, pelo menos até à data tem correspondido ao que é necessário. E por isso esta diversidade de tarefas e de dossiês e de assuntos também me ajudam muito enfim, a disciplinar um bocadinho o que é necessário. Acima de tudo, não perdermos, em tudo isto que eu disse, nunca perder o rumo de que estou a trabalhar com pessoas para as pessoas, não é? São muitos papéis, são muitos e-mails, é muita rede social, é muita connection, é muito like, é muito não sei quê, mas nunca perder que eu estou com a Sara e com o Nuno e com todos aqueles que nos estão a acompanhar. Porque às vezes todos nós temos a sensação de chegar ao fim do dia e ter um pensamento que eu não fiz nada. Não é? Foram tantas coisas que não fiz nada. Tive com tanta gente, falei com tanta gente, troquei tantos contactos e tenho a sensação que estou só, que me sinto só. Ora, não podemos permitir que isto aconteça. Não é? Temos que alimentar verdadeiramente os laços. Os likes, os links, os cliques têm que ter nome, têm que ter rosto e temos que ter esta simpatia da presença que é materializada através de vocês os dois e é intermediada através de um meio, mas o meio só faz sentido se proporcionar o encontro. E esse é o desejo que o meu trabalho pretende atingir. Sobre Lisboa, já se rendeu à bica e ao pastel de nata? Bem, eu entre o cimbalino e a bica, o meu problema ultimamente não tem sido o cimbalino e a bica, tem sido a vacina e a vacina. Não é? Eu acredito que a vacina tem muito mais efeito. Não é? A vacina é uma coisa mais fraca, não é? Mas tirando isto, a vacina e a vacina, não foi propriamente total de surpresa. O estar diariamente e permanentemente em Lisboa. Eu tinha estado cá assim, em meio tempo, digamos assim, quando vim fazer a formação superior na Católica de Lisboa, na área das Ciências da Comunicação, e depois agora, em full time, digamos assim, é que estou cá. Eu acho que nós temos um país riquíssimo, naquilo que significa o que somos. Porque em 700 km, mais ou menos, de uma ponta à outra, temos pessoas totalmente diferentes, não é? Mas há qualquer coisa que nos une. Não é? Temos gastronomia espetacular, não é? Vê-se, não é? De um modo especial. Temos gastronomia espetacular, temos praia, temos interior, temos montanha, temos... E ao mesmo tempo sentimos-nos sempre em casa. Não é? Nós, quando vamos viajar para o mundo inteiro, quando chegamos a um aeroporto, ou chegamos de barco, ou passamos a fronteira, sentimos-nos em casa. E isto é qualquer coisa única. Não é? E nós somos um povo que, o mais antigo da Europa, com fronteiras estabelecidas, estamos quase a chegar aos 900 anos de história com fronteiras estabelecidas, isto é qualquer coisa única. E por isso, o estar em Lisboa, o estar no Porto, o estar em Braga, o estar no Algarve, eu não posso dizer que é a mesma coisa, não é? Isto não estaria a ser verdadeiro. Mas é fácil nós rapidamente nos habituarmos. Há uma coisa que partilho convosco que constato ser muito diferente, não é? E vou-vos dar um exemplo, que é, nós no Porto, facilmente, rapidamente, ao fim de alguma conversa e de algum conhecimento, vamos a casa uns dos outros, beber um café, beber uma cerveja, ver o futebol, ou uma festa de aniversário, ou não sei o quê. Aqui demora mais tempo. Aqui demora muito mais tempo que a porta de casa, digamos assim, se abra, se escancar para acolher as pessoas diferentes. E tirando isto, acho que somos todos iguais. E, aliás, é muito difícil encontrar um lisboeta puro. É muito difícil, não é?
Normalmente, quando encontramos alguém, os pais vieram não sei de onde, já não sei de onde, e daqui, e dacolá, e, portanto, acima de tudo, somos portugueses. É aquilo que nos define, que nos une, e já me habituei, sim. Aliás, quando vou ao Norte, põe-se para lá a dizer que eu já perdi o sotaque, e que não sei o que, que não sei o que mais, mas não se preocupem, que, como diz o nosso cardeal patriarca, no coração não há distâncias, e por isso está garantido. E damos graças por isso, por sermos portugueses. Então agora passo ao Nuno, chefe de equipa, também já participou das Jornadas Mundiais da Juventude em 2011 Madrid e agora tem algumas perguntas para lhe fazer. Muito bem. Falou aqui muito bem a Sara. Em Madrid eu estive presente na Jornada Mundial da Juventude, com a particularidade de ter sido também voluntário. E sei que o Dom Américo esteve no Panamá em 2019, na Jornada Mundial da Juventude, que lá se realizou. Foi voluntário? O que é que me diz da experiência que lá viveu? Eu agora já posso contar uma coisa que na altura não se podia contar. Eu quando fui para o Panamá, eu fui em novembro e depois fui em janeiro. Certo. Eu já sabia que seria Portugal, mas não se podia dizer. Não é? E fui disfarçado de uma coisa qualquer. Não é? Aliás, fui disfarçado de assessor de uma coisa qualquer. Não é? E lá andei, nos bastidores, e foi muito importante para aquilo que estamos a fazer hoje. Aliás, espero podermos fazer isso aos próximos que organizarão a Jornada Mundial da Juventude. É muito importante nós estarmos nos bastidores da máquina para podermos entender como é que as coisas acontecem. E então, no mês de novembro, lá estive umas semanas, disfarçado de assessor de não sei de quê, e eles estranhavam, as pessoas estranhavam. E o senhor então é de Portugal? O que é que está aqui a fazer? E eu lá tentava, já me confessei disso tudo, portanto, está tudo confessado. E então, quando chegámos a janeiro, descobriram, não é? Descobriram que afinal eu estava lá na Cusca, como é que as coisas aconteciam, como é que as coisas funcionavam. Nessa altura, não fui na circunstância de voluntário, fui como enviado, né, espião, para ver como é que as coisas funcionavam. Mas, no entanto, a minha experiência em relação às jornadas, tenho a participação na jornada de Cracóvia e tenho a participação na jornada de Sydney. Né? Nunca fui como voluntário, fui sempre como peregrino e fui sempre como sacerdote. Portanto, antes de ser sacerdote, infelizmente, não fui tocado, não fui cativado, não fui desafiado para participar na jornada como jovem. E por isso, meus caros voluntários, façam favor de desafiar toda a gente, fazer chegar o convite a todos os jovens para que se sintam também eles incluídos no convite à participação nas jornadas. E nesta qualidade, foi interessante ver como povos diferentes, como culturas diferentes, se preparam para acolher a juventude do mundo inteiro. E por isso tenho muitas expectativas, muita curiosidade, como é que vai ser o acolhimento da parte de Portugal, dos portugueses, dos lisboetas, das dioceses todas, como é que vai ser, na prática, o acolhimento à juventude do mundo inteiro. Estou curiosíssimo. Também eu. Falou de Cracóvia e de Sydney. O que é que trouxe? O que é que o marcou? O que é que o marcou nessas experiências? Olha, uma coisa que me marcou, e que acho que marca sempre, é o momento em que vemos o Papa. Não é? Neste caso, o Papa Bento XVI em Sydney, o Papa Francisco em Cracóvia. É qualquer coisa inexplicável, não é? É inexplicável, porque tudo bem, não sei o quê, somos muito frios, enfim, raciocínio, não sei o quê, mas a certa altura, quando vemos o Papa móvel, quando vemos aquele senhor vestido de branco, quando vemos não sei o quê, há qualquer coisa que nos ataca, que nos tira do sério, que nos tira as defesas e estamos ali, inconscientemente, ali todos babados e todos felizes e contentes aos pulos. Portanto, isso é uma coisa que ainda hoje, quer da experiência de quando o Papa Bento XVI chegou, nós estávamos ali todos à volta da Ópera de Sydney, daquele edifício icónico, e o Papa vinha no barco, não sei como é que se chama o Rio, mas foi uma explosão de alegria, e portanto eu acho que isso é uma das coisas que marca todos os jovens que participam na jornada, quer estejam mais perto, quer estejam mais longe. Aliás, há dias alguém dizia, e eu gostava de ter participado na jornada de Roma do ano 2000, em Tor Vergata, com milhões de jovens, porque muitos dizem que viam lá ao fundo um pionés branco, não é? Mas acreditavam, não é? Sabiam que estava ali o Papa e o que isso significa, e ouviam, não é? E sentiam. E eu acho que isso é uma coisa única que todos vamos, espero eu, quero que Deus proporcione a possibilidade a todos e a cada um de viverem esta circunstância. Depois, e esta também é comum,
que é o milagre das línguas, que é, nós vamos testemunhando, a malta a chegar e cada um fala na sua língua. E depois passam a falar numa língua que eu não sei qual é. Aquilo não é inglês. Aquilo é uma coisa mais ou menos não sei o quê, mas é verdadeiramente um milagre, não é? Que é, a certa altura, os jovens despem-se da sua nacionalidade, despem-se dos seus preconceitos, despem-se da sua classe social e, a certa altura, estamos ali todos, sentimos-nos verdadeiramente iguais, sentimos-nos irmãos e irmãs e entendemos-nos na maior. Ninguém faz pouco do inglês do outro, nem do espanhol, nem do francês. É uma coisa... Os espanhóis e os franceses são divertidos, não é? Porque eles são os únicos que não conseguem perder o sotaque da sua língua materna. Mas é um milagre verdadeiro, não é? É um milagre das línguas, o dom das línguas, em que rapidamente, né, estes rios que desaguam na jornada de nacionalidades, de línguas e de culturas diferentes, rapidamente se transformam numa família humana, naquilo que o Papa nos diz na Fratelli Tutti, de uma maneira tão única como ele sabe dizer, e que nós também podemos testemunhar e experienciar na Jornada Mundial da Juventude. Depois, uma coisa divertida, que também deve ser uma loucura, que passa por todos, é tentar levar trazer para o nosso país recordações, não é? E, portanto, trocámos pinos, trocámos não sei o quê, trocámos não sei o que mais. Depois, ao fim de alguns anos, vai tudo para o lixo, não é? Mas temos esse impulso de trocarmos recordações e depois espero, também desejo, por último, que fiquem amizades para sempre. Né? Porque há pessoas que mantiveram até hoje contactos e, enfim, troca de experiências. Aliás, eu no Panamá testemunhei um casamento de alguém que se tinha, enfim, namorado, engagé, não sei o quê, na jornada anterior. Por isso também pode acontecer que o Espírito Santo sopre alguma coisa dos cupidos, não é? Não sei. Ótimas palavras. Falou pelo caminho que aquilo que lhe tirou o chão foi cruzar-se, foi ver o Santo Padre a aparecer em ambas as jornadas. Agora vamos recebê-lo cá, vamos recebê-lo em Lisboa. E é uma muito grande responsabilidade, entendo eu, que vamos receber o maior evento católico do mundo. Como é que se prepara? Além de imaginar que se vai cruzar com o Santo Padre, o que é que mais lhe tira ao sono? Oi. Ai, Nuno, essa vale $1 milhão, lá como é que se diz, não é? Nuno e Sara, uma coisa que eu aprendi no Panamá, e tenho repetido e repito agora a cada um de vocês, é que vai chegar um momento em que nós vamos ter a tentação de desistir, que não somos capazes. Não é? O peso, a exigência daquilo que temos que preparar é tal que nós vamos, em algum momento, todos nós, eu, vamos ter a tentação de deitar a toalha ao chão e de desistir. E é nesse momento que Deus vai tomar conta de nós e da organização e a jornada vai acontecer como Ele quer. Mas até lá vai haver muito amu, vai haver muita birra, vai haver muito ego maltratado, vai haver muita zanga, vai haver muito, agora há Winston Churchill, sangue, suor e lágrimas. Não é? Mas faz parte do caminho que temos que percorrer. Não é? Já aconteceu isso com os outros. Eu só tenho um desejo, é viver, se Deus me permitir, aquilo que viveram os espanhóis agora, quando eu lá estive com eles ultimamente. Os 10 anos da Jornada Mundial de Madrid. Eu gostava de viver os 10 anos da Jornada Mundial de Lisboa. Significava que tinha acontecido, tinha corrido bem e estávamos todos felizes e contentes. Agora, o que é preciso fazer, em primeiro lugar, é que nós tenhamos consciência que nenhum de nós está preparado para isto. Né? Nenhum de nós está preparado para o que temos que fazer. E temos a certeza de que Deus é que há de providenciar. Se cada um der o pouquinho de si, esse pouquinho, todo junto, será o necessário para que a jornada aconteça. E por isso nós sabemos que temos que nos dar, sabemos que muitos dos dons de que Deus nos deu têm que estar ao dispor da organização e depois temos que acreditar profundamente de que a oração vai fazer o resto e que Deus vai providenciar. E por isso a formação, as formações, os dons de cada um, tudo isso é importante até ao momento em que Deus vai tomar conta disto. Muito bem. Já somos bastantes voluntários. Já temos uma equipa que está sempre a crescer e que estamos agora a começar este percurso de caminhada até agosto de 2023.
como acha que nos devemos preparar até lá? Há alguma coisa que seja importante do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de formação, que acho que nós precisemos? Olha, então é assim, nós temos que ter a consciência, muita paciência. Eu acho que o segredo principal para todos é paciência. Agora, paciência neste ano e meio e paciência naquela semana. Depois já não será preciso. Não é? Porquê? Porque, primeiro, pode passar a tentação de julgarmos que já não precisamos que nos digam, que nos ensinem, não é? E às vezes parece que estão a fazer de nós miúdos que não sabemos as coisas. Não. Coloquemos-nos nessa posição. Vão insistir connosco e vão repetir e vão replicar e vai-nos parecer demasiado, mas não. Deixem-se sempre levar por essa necessidade de repetir até a exaustão. E depois, ao contrário, é que os peregrinos, não nos podemos esquecer que os peregrinos são estrangeiros. E, portanto, eles não conhecem a cidade. Eles não sabem ir daqui para ali. E nós vamos fazer aquilo que o Ricardo Araújo Pereira uma vez fez numa rábula das mais antigas, não é? Que param fulano a perguntar, onde é que é não sei o quê? Ai, vira, vai, vira, troço, não sei o quê. Quer dizer, não é? Ou seja, nós vamos ter a tentação de explicar como quem sabe. E não ter o cuidado de estar a explicar com carinho, muito simples, como é que se chega daqui e ali. Onde é que é a farmácia, onde é que são os correios, onde é que posso ir ao hospital, onde é que posso ir buscar o kit, onde é que posso isto, onde é que posso aquilo. São as coisas mais simples que para nós, enfim, são de cracacá, mas que para o jovem que vem ao nosso encontro pode não ser. Ora, vamos ter que ter muita paciência, não é? Resiliência, porque vamos ter que fazer isto 1, 10, 20, 30, 50, 500 ou 1000. E há outra coisa que eu vos peço a todos os voluntários. A vossa missão é única. Porque pode acontecer que muitos de vós só vejam o Papa na tarde de domingo, no fim da Jornada Mundial da Juventude. Isto tem um valor único de gratidão minha, de gratidão da Igreja e de gratidão do Papa. Por isso é que o Papa instituiu esta tradição de se reunir com os voluntários na tarde, ou imediatamente a seguir, ao fim da jornada. Porquê? Porque ele sabe que há dezenas, centenas e milhares de jovens que vão trabalhar, que se vão dar na totalidade e vão ter uma tristezazinha lá não sei onde por não terem participado efetivamente na jornada. Mas terem sido a razão dos milhares ou milhões de jovens poderem ter participado na jornada. E por isso eu desde já peço desculpa, peço perdão, mas não há outra maneira de fazer as coisas, mas de vos agradecer muito aquilo que possa ser, estarem enfiados num buraco durante uma semana, 15 dias ou um mês, sem ninguém saber quem são, sem ninguém querer saber de vós. A única certeza é que tudo acontece porque estas formiguinhas vão trabalhar e se vão dar. E por isso, aquilo que eu dizia, ou que tu perguntavas, da paciência, da oração, da entrega e desta fraternidade que é a razão de fazermos este caminho, porque o Papa pede-nos um encontro com o Cristo vivo. E o Cristo vivo há de ser esta experiência que todos vamos fazer. Exato. Formiguinhas, como nos caracterizou. Jovens, um bocadinho menos jovens, já somos muitos, como dizia há pouco, mas, e com a experiência que eu até trago de Madrid, temos que ser muitos mais. Para que tudo que possa acontecer da melhor forma, vamos ter que ser efetivamente muitos mais. Como é que cada um de nós, voluntários para este evento massivo, como é que nós poderemos ser embaixadores da Jornada Mundial da Juventude e contagiar este entusiasmo aos outros? Sim. O Papa Francisco pede-nos que sejamos capazes de fazer chegar o convite a todos. Não é? Nós temos lembrado que em Portugal, segundo o INE, não sei se já está corrigido com os novos dados do último recenseamento, mas os últimos dados diziam que em 2023 poderão existir em Portugal 1.783.000 cidadãos com idade entre os 14 e 30 anos de idade. Ou seja, nós podemos ter potencialmente 1.783.000 portugueses a participar na jornada. Aqui que ninguém nos ouve, eu espero que não venham todos. Bem, uma questão logística. Mas o convite tem que ser feito a todos. A Jornada Mundial da Juventude é uma oportunidade única, uma oportunidade de ouro, para nós irmos ao encontro de todos. De fazermos o convite a todos.
que ninguém se sinta excluído deste encontro com Cristo vivo, que o Papa quer fazer. Não é? Agora, o que é que nós podemos ou o que é que nós devemos fazer? Esta questão de sermos embaixadores. Não é? Agora temos que dizer de sermos influencers. Não é? Influencers. Ora, o que é que eu posso fazer? O que é que eu devo fazer? E aqui eu peço a cada um que no seu dia-a-dia, na escola, no trabalho, na família, nas redes, nas mais diversas circunstâncias, que nunca deixemos de testemunhar a nossa alegria, contagie os outros para quererem saber o que é, se quererem inscrever e quererem participar. Não é? Porque às vezes pode acontecer que eu gosto tanto das jornadas, já participei em tantas jornadas que só quero para mim. Não digo a ninguém, que é para eles não virem. Não. Nós temos que fazer, temos que ir para cima dos telhados, para cima das torres, das colinas, das montanhas, para os vales, para todo o lado, de norte a sul, do interior ao litoral, do continente às ilhas, convidar todos para a participação na Jornada Mundial da Juventude. E naquilo que significa o voluntariado, nós também temos que, contaminar. Agora não é com a pandemia, nem com o Covid, mas contaminar com o nosso empenho, com a nossa alegria, com a nossa dedicação, que outros também se possam alistar, disponibilizar para servir a jornada no back-office, no segredo de tudo aquilo que é preciso fazer para que a jornada aconteça. É preciso ser muito herói para se disponibilizar a viver a jornada atrás do biombo, não é? A trabalhar para que os outros possam vivê-la. Eu acho que isso diz muito dos jovens, diz muito da Sara e do Nuno também. Vou-lhe pedir uma inconfidência. Bora lá. O ano passado, por esta altura, estávamos a ser maravilhados pelo hino da jornada. Pelo maravilhoso hino, pela maravilhosa música que nos irá acompanhar até agosto de 2023. Há alguma surpresa na calha? Alguma coisa que nos possa levantar um bocadinho o véu? Há muitas, mas não se pode dizer todas, senão ainda ficam com uma overdose. Não pode ser, não é? O próximo anúncio que será feito tem a ver com os patronos. Okay. Ou seja, todos nós sabemos que a jornada tem sempre patronos. Nós até vamos ter uma coisa um bocadinho diferente do costume. É que teremos os patronos da jornada, mas também teremos patronos dos comitês organizadores diocesanos. Portanto, cada equipa diocesana também terá os seus patronos. Não é? Eu acho que isto vai alargar. O céu é muito largo, não é? Não tem limites sequer, mas acho que vamos ter a possibilidade de alargar ainda mais aquilo que possam ser os nossos intermediários com Deus na caminhada que temos para fazer. E muito em breve nós vamos fazer esse anúncio e que vai significar que nos vamos sentir mais acompanhados, mais fortalecidos, mais encorajados na presença desses diversos patronos para podermos caminhar com mais segurança e mais certezas ao encontro da jornada. Bela surpresa. É verdade. Posso fazer mais uma pergunta? À vontade. Uma pergunta que agora é só um pedido. Dom Américo, que mensagem tem para deixar aos voluntários? Então, é para ali. Muito bem. Meus caros voluntários, estas formações que vamos fazer, e permitam que use a imagem, pode acontecer que alguns tenham um comportamento que mais vezes acontece nos CPMs, nos cursos de preparação para o matrimónio, ou centros de preparação para o matrimónio, ou encontros de noivos para o matrimónio, não é? Em que ou ele ou ela vão para a reunião muito tristes e muito contrafeitos. Não é? Mas depois chegam ao fim e ficam felizes porque valeu a pena. E o que eu vos quero garantir é que vai valer a pena esta caminhada de formação. No final, todos se vão sentir mais capazes de pôr ao serviço dos outros, da juventude do mundo inteiro, os dons que cada um já tem, que Deus lhe deu e que agora vão ser usufruídos pela juventude do mundo inteiro. Por isso, não fraquejem, haverá momentos de maior alegria, de maior facilidade de dedicação, haverá momentos de cinzentos, de aquilo como eu já disse há pouquinho, de não ter muito empenho, de querer desistir, mas no fim vamos nos encontrar todos mais preparados, mais capazes para corresponder àquilo que nos é proposto. E daí a minha gratidão à equipa da Manaia, à equipa da DAV, à equipa do COL, a todos aqueles e aquelas que se dedicam de um modo especial à formação dos voluntários, porque no fim ides ver que Deus providenciou cada um de vós para que tudo corra da melhor maneira. E a formação é indispensável. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Agradecer a oportunidade e a disponibilidade do Américo, agradecer a presença do Nuno
e relembrar a todos os voluntários aí em casa que o próximo encontro será no dia 10 de março. Encontramos-nos lá. Até já e obrigada! Obrigado.